sirvo a Deus na Assembleia de Deus Getsemane, aqui na cidade de Cachoeirinha. E no dia 1º de outubro e no dia 3, Deus me deu, dividido nesses 2 dias, uma forte visão. No dia 1º, foi domingo, veio a primeira parte. E no dia 3, na terça-feira, que era o nosso culto de Santa Ceia, ele me complementou o que vou lhes relatar nesse momento. Na visão, no caso que Deus me deu, ele me mostrava dias de juízo e me mostrava também 3 portais sendo abertos sobre a nação brasileira. Um portal aberto sobre o sul, um portal aberto na região sudeste, entre São Paulo e Rio, e a outro portal na região mais acima, compreendendo ali Brasília e arredores. E desses 3 portais saía uma horda de demônio com seus líderes e eles enegreciam o país. Meus irmãos, é algo horrendo o que vi nesta visão. E eu perguntava para o Senhor o que era aquilo, por que tantos demônios, por que isto? E o Senhor dizia que eles foram invocados e que a igreja brasileira está brincando demais, que ele está saturado do tanto que a igreja brasileira está brincando com a sua palavra. E nós vemos há bem poucos dias, principalmente aqui no sul, tempestades terríveis, enchentes, alagamentos, vidas que se perderam, algo inominável, podemos assim dizer. E eu dizia para o Senhor, isto vai continuar? E ele disse, vai, vou continuar a exercer o meu juízo, e este juízo vai apertar. E ele dizia, e também mostrava, cristãos vivendo vida dupla, e estes mesmos cristãos caindo mortos em cima do altar. Ele me mostrava assim como que num filme, eu entrando dentro das igrejas e assistindo em loco aquilo. Os camaradas subiam cheios de arrogância e ao mesmo tempo ele dizia, está vendo aquele? Está vivendo a vida assim, 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 e aqui é esta imagem que ele apresenta. E eu via o anjo de Deus chegar, tocar a mão nesse cidadão e ele cair imediatamente no chão. O Senhor falou que ele vai começar a permitir esse tipo de coisa acontecer. Então, se você estiver na igreja e ver alguém cair morto no púlpito, não se espante, não se espante. E ele começou a mostrar-me mais, mostrar as aberrações, as afrontas, mostrar tanta coisa terrível feita dentro da igreja. E ele disse o seguinte para mim, a situação em que a nação está, a situação em que a igreja está, vai piorar. Mas no meio desses, os meus escolhidos, que andam na minha presença, que fazem a minha vontade, estes estão guardados debaixo da minha mão. E essa foi a primeira visão do domingo. Eu fiquei resmoendo aquilo no meu coração. E quando chegou na terça veio o complemento. No momento em que estávamos adorando no culto, eu comecei a sentir forte a presença de Deus e comecei a falar em novas línguas e me renovar. E fazia tempo que eu não sentia uma graça tão grande como aquela. Foi quando a minha visão abriu de novo. E eu enxerguei um grande, imenso salão como se fosse um hangar de aeroporto onde guardam os aviões. E naquele imenso salão havia grupos. E o Senhor dizia o seguinte, eu vou te mostrar algumas coisas. Eu andava e daqui a pouco eu vi um grupo sentado no chão. E esse grupo tinha feridas abertas. Alguns deles tinham serpentes mordidas em suas pernas ou em seus braços, aquelas cobras agarradas neles. E quando eu olhei mais fixamente naquele grupo, eu me enxerguei no meio daquele grupo. E eu disse, Senhor, quem são eles e o que eles estão fazendo aí? E o Senhor disse assim, estes são todos aqueles a quem eu escolhi para ser voz na minha casa. E se deixaram se levar pelos homens e calaram a boca. E não falaram mais conforme o que eu queria. Se deixaram levar e não entregavam mais aquilo que eu mandava entregar. E eu dizia para o Senhor, misericórdia. E ele disse assim, estas úlceras que você tem nas pernas é consequência disto, mas eu posso curar. E eu naquele momento fiz um voto com o Senhor, de não mais guardar mais nada, mas tudo que Ele me mostrar, dizer, ainda que perca amigos, ainda que perca pessoas ao meu redor, ainda que gere inimizades, meu compromisso será com o Senhor. E Ele disse, deste grupo que eu estou te mostrando, todos os que fizerem votos comigo, de voltarem a ser aquilo que eu decretei que eles sejam,
E se prontificarem a ser boca nesta última hora, eu vou os levantar todos de novo. E eu vi o céu se abrir sobre aquele grupo, e bolas de fogo caíam e queimavam aquelas cobras. E as feridas que estavam abertas nos corpos dessas pessoas, inclusive no meu, começavam a fechar e cicatrizar. Ele me pegou pela mão e me levou para ver outro grupo. E nesse outro grupo tinha um grupo de gente muito bem arrumada, se rindo, feliz, andando para lá e para cá, como se fosse a praça de alimentação de um shopping. E eu dizia que esse grupo tão feliz. E o Senhor dizia, eles não estão felizes, eles estão fingindo felicidade. Porque na verdade estão vazios de mim. Esta é a igreja da atualidade. Eles querem andar na minha presença e fazer segundo o mundo. Eles são os que dizem que não faz mal. Eles são os que dizem que eu não os julgarei pelo que fazem. Mas eles estão culminando sentença para suas vidas. E naquele glorioso dia, eles vão despertar e ver o que estão fazendo. E eu perguntei, mas Senhor, não tem como avisá-los? Não tem como chamar suas atenções? E o Senhor disse assim, a muitos deles eu avisei muitas vezes, levantando profetas até mesmo de madrugada, mas eles não dão mais ouvidos. Eu estou do lado de fora, batendo, pedindo entrada, mas todos deste grupo que estiverem ouvindo a minha voz e abrir a porta, eu entro e tenho comunhão com ele. Depois ele me pegou pela mão e me levou no outro lugar, naquele mesmo grande pavilhão, e eu vi um grupo muito lindo, um grupo formado com poucas pessoas, mas eram homens vestidos com armaduras douradas brilhantes e uma capa amarelo-ouro por sobre os ombros. E eles estavam em posição de sentido, com suas espadas e escudos um do lado do outro, e formavam um grande círculo, aqueles homens vestidos de armadura. E no centro daquele círculo estavam as irmãs vestidas com a veste branca, com um decorado dourado nas mangas e na cintura, a coisa mais linda já vista. E enquanto aqueles irmãos ficavam em posição de sentido com suas espadas e escudos, no centro daquele círculo aquelas irmãs choravam e clamavam ao Senhor. E eu perguntei para o Senhor, quem são esses? E o Senhor dizia, estes pequeninos são a minha igreja, a verdadeira igreja que ainda está na terra, mas que brevemente será tirada. Eu olhava para eles e via quão lindo era a seu jeito, a sua forma, as suas vestimentas, e como resplandecia uma luz tão gloriosa deles. Foi maravilhoso. Ele me pegou pela mão e saiu andando um pouco mais adiante. Depois ele me mostrava uma nação em caos, uma nação passando por muitas dificuldades. Eu não conseguia distinguir se era Brasil ou África, mas eu sabia que era Brasil. E ele dizia, meu juízo será severo sobre a minha igreja, e muito mais severo sobre os que não me conhecem e abominam a minha presença e falam contra o meu nome e zombam da minha santidade. E eu via atores, atrizes chorando, com o corpo repleto de feridas, mas via também igrejas destruídas, via falsos pastores sofrendo amargamente. Era coisa terrível, meus irmãos. E ele dizia, eu vou sacudir esta nação, porque depois que eu sacudir esta nação, os meus brotarão, e estes eu vou usar para ganhar a última leva, antes do soar da última trombeta. Porque ainda que o encanto deste mundo lhes fez esquecer, a última trombeta soará. Mas o Senhor está, irmãos, nos conclamando a uma volta ao primeiro amor, às primeiras práticas, à humildade do Evangelho. Você pode assistir esse vídeo e dizer, eu não creio em nada disso, é problema todo teu. Mas eu sei o que eu vi, sei o que eu testemunhei, e eu estou aqui divulgando de coração aberto, para que você tenha a chance de tomar uma posição diante de Deus, antes que seja muito tarde. Os seus não vão ser afligidos, os seus estarão guardados. Se prepare ainda mais para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta ainda nesta terra. Graças e paz. Fique com Deus, meus queridos.